Bom dia, bom dia, bom dia, meus príncipes, como vocês estão, herdeiro dessa terra, quintou, né? Agora são 3 horas e 7 minutos, já voltamos nossa rotina normal. Viajar é bom, mas estar em casa é maravilhoso. Pegar essa rotina que a gente já está acostumado, né, meus lindos? E hoje, retomando o nosso bate-papo, e o tema que eu quero trazer para que nós vamos refletir nessa quinta-feira é: se permita a virar a página, ao novo começo. Se permite eu virar a página, a um novo começo. Esse é o tema que eu quero trazer para que nós vamos refletir, sabe, meus lindos? Não adianta ficar chorando algo que não vai voltar. Bora, virar a página, bora para cima, né? E hoje eu quero trazer essa palavra que está aqui em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do 13, né? Até o 24, que fala assim, ó. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Aqui o Senhor já deu a ordem. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias deram a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantá-lo-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar não quis escutar-nos. Como vamos dizer-se que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no seu santuário do Senhor, o adorou, e voltando ao palácio pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que assim? Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuava, chorastes, mas agora que a criança está morta, se levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava que, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-lo de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi conciliou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Meus filhos, essa palavra, todo mundo sabe, né, o que aconteceu, mas vou voltar um pouquinho, né? Davi foi um cara que ele deixou muito a desejar. E amanhã eu quero estar falando sobre o que é você reconhecer o seu pecado, é o que você reconhecer o seu erro, né? Eu quero estar falando da atitude de Saul e da atitude de Davi. Não dá para comparar as atitudes, né? Mas voltando na palavra, né? A gente sabe muito bem o que Davi fez. E
Às vezes você pode perguntar, mas se Deus já tinha falado que a criança ia morrer, por que esperar 7 dias? Para que esse sofrimento? O Senhor permitiu que essa criança vivesse ainda 7 dias, sabe para quê? Para restaurar o coração de Davi. Então, esses 7 dias, meus lindos, foi simplesmente para que Davi se prostrasse, reconhecesse o seu erro, sabe, e adoraste o único que merece toda a honra, toda a glória. Tem coisas na nossa vida, meus lindos, que nós precisamos gastar tempo no luto, no sentido de adorar o Senhor. Não é viver um luto, sabe? Não, é você mesmo no luto, você adorar o Senhor, você jejuar o Senhor. É você simplesmente falar, Senhor, fala comigo, papai. Então, é mesmo você nas lutas, mesmo nas dificuldades, que você pensa assim, ó, eu não tenho mais saída. É você realmente entender que o Senhor tem um novo começo para você e para mim. Aqui Davi, ele ainda tinha esperança de convencer o Senhor para que essa criança vivesse. E o Senhor permitiu ela ficar 7 dias, sabe para quê? Para que Davi venha ter essa experiência aqui, ó. Porque se essa criança vivesse, já ficasse boa, Davi não ia buscar essa experiência de jejuar, de adorar, de gastar tempo ao Senhor. Se essa criança tivesse morrido, Davi não ia também gastar esses 7 dias adorando ao Senhor, jejuando, tendo intimidade com o Senhor. Então tem muitas coisas, meus lindos, que o papai permite ainda estar vivo, para que nós viemos nos prostrar diante dele, para que nós viemos entender que somente ele pode mudar qualquer situação. Mas tem coisas que não vai viver. Deus só está permitindo para que nós viemos buscar ele, ter intimidade com ele, como Davi teve, sabe? É tempo de virar, ó, a página, virar a página. Sabe, meus lindos, eu vou falar por mim mesmo, sabe? Poderia estar jogando até hoje, mesmo acima dos 40, mas poderia, sabe? Mas eu virei a página, eu virei a página. Deus permitiu eu ir ainda algum tempo lutando, pelejando, chorando, para que eu viesse entender que o meu tempo do futebol tinha acabado. Eu tinha que virar a página. E muitas vezes você virar a página, meus lindos, você mexe com o seu ego, você mexe, sabe, com a sua esperança, você mexe, sabe, o que as pessoas vão pensar, mas tem que virar a página para você ter um novo começo, para você ter um novo, sabe, começo. Você precisa mudar a página. E vai chegar o momento que o Senhor vai matar aquilo que está te impedindo de conquistar algo novos. Aqui, o Senhor não ia permitir, meus lindos, essa criança nascer, porque essa criança, ela foi derramada sangue. Ela foi no pecado, sabe? E muitas vezes nós estamos fazendo atitudes que pessoas ou alguns sonhos que poderia dar certo não está dando porque o Senhor não faz parte do pecado. O Senhor não faz parte de jeitinho, sabe? Então Deus já tinha
propósito dessa criança morrer em 7 dias, porque ele não queria perder um servo dele. Ele nunca queria perder um coração, segundo o coração dele, de Davi. Davi poderia ser o que for, mas ele sabia quem era com ele. Ele sabia quem poderia estar com ele. E quando você entende quem está com você, que é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, meus queridos, você passa por tempestade, você fica em luto, você chora, você fica assim, desesperado. Mas o Senhor te coloca em águas tranquilas. E não tem tempestade que vai te impedir de conquistar aquilo que Ele tem para você. E aqui fala que quando a criança morreu, todo mundo ficou preocupado, porque quando estava viva, o Davi já estava, vivendo os 7 dias sem comer, trancado. Mas quando ele soube que a criança morreu, o que ele fez? Ele tomou um belo banho, adorou o Senhor, pediu refeição. Por quê? Porque a melhor coisa é você ouvir a voz do Senhor. Ali ele entendeu que quando a criança estava respirando, o que ele tinha que fazer era buscar o Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia e essa criança vivesse. Só que quando ele entendeu que a criança morreu, era uma resposta de Deus falando: esquece, não vive mais de luto. Essa intimidade que você teve comigo, leva adiante, porque o que eu tenho para você é uma nova história, é uma nova página. Vira a página. Ontem passou, vamos viver o hoje. E fala que ele foi e deitou-se com a sua esposa e nasceu Salomão, o homem mais sábio da terra. É isso que Deus faz. Às vezes aquilo que nós pensarmos que era a melhor coisa da nossa vida, papai permite você virar a página para uma nova história de experiência com ele, uma nova história, sabe, de sem ser pecado, uma nova história, sabe, meus lindos, para deixar um legado nessa terra. Eu não sei o que você precisa virar a página. Eu sei o que eu preciso. Mas permita virar a página. Não adianta, isso aí já era. Sabe? Tem coisas que o papai não vai ressuscitar. Ele quer algo melhor para você, ele quer algo melhor para mim. Eu quero declarar nessa quinta-feira, meus lindos, sabe, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. Vira a página. Vira a página. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia! Não esqueça, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Uma quinta-feira abençoada, que é onde você chegar, a presença do Papai, do Espírito Santo, vai estar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Onde está tudo errado, onde você chegar, as coisas vão se acertar. Onde a tristeza, você vai chegar e a alegria vai renascer. Porque você carrega, sabe o quê? A graça, o favor do Papai. Seja o autor principal da sua história sempre e Deus te abençoe. Águia.